A água benta é um dos sacramentais mais conhecidos e utilizados na Igreja Católica. Mas você já parou para pensar no significado dela? Por que usamos a água benta? O que ela simboliza? Na fé católica, os sacramentais são sinais sagrados instituídos pela Igreja para nos ajudar a viver melhor nossa relação com Deus. Eles não são sacramentos como o batismo ou a Eucaristia, mas têm como objetivo nos aproximar das graças divinas. A água benta é um desses sinais. Ela é abençoada pelo sacerdote e se torna um poderoso instrumento espiritual em nossas vidas. Na Bíblia, a água aparece muitas vezes como símbolo de purificação, renovação e vida. Pense no dilúvio nos tempos de Noé, onde a água limpou o mundo do pecado, ou no Mar Vermelho, que foi dividido para libertar o povo de Deus da escravidão no Egito. Essas passagens mostram como a água está ligada à ação de Deus em purificar, proteger e renovar. No batismo, usamos a água para renascer como filhos de Deus. É um momento de purificação, onde somos libertados do pecado original e começamos uma nova vida em Cristo. A água benta carrega esse mesmo simbolismo. Ela nos lembra do nosso batismo e da necessidade de nos mantermos puros e próximos de Deus. Assim, quando usamos a água benta para nos abençoar, fazer o sinal da cruz ou aspergir nossas casas, estamos reconhecendo que precisamos da graça e da proteção de Deus em nossas vidas. É um gesto simples, mas cheio de significado. A água benta, além de ser um símbolo de purificação e renovação, possui um poder espiritual que vai muito além de sua aparência material. Esse poder não vem da água em si, mas de Cristo, que age por meio da Igreja. Quando um sacerdote abençoa a água, ele não apenas faz uma oração simples, ele invoca o poder de Cristo, pedindo que aquela água seja transformada em um instrumento de graça e proteção espiritual. É a autoridade que Jesus deu à Igreja, que permite unir um efeito espiritual a algo material, como a água. Por isso, a água benta não é apenas água comum. Ela se torna um sacramental, carregando consigo a força espiritual de Deus. É importante entender que a materialidade da água, ou seja, sua natureza física, permanece a mesma. Ela continua sendo água, mas agora possui um significado e um efeito que vão além do que podemos ver ou tocar. É como um sinal visível da presença e do poder invisível de Deus agindo em nossas vidas. Esse efeito espiritual não é algo mágico, mas uma expressão da graça de Deus. Ele age por meio da nossa fé e do simbolismo que a Igreja, com a autoridade de Cristo, confere aos objetos abençoados. A força espiritual que torna a água benta tão especial também explica por que ela atormenta os demônios. Não é a água em si que os aflige, mas o poder de Cristo que está unido a ela. É o mesmo Cristo que venceu o pecado e a morte, que expulsa o mal e traz a luz onde há trevas. Os demônios, por natureza, são seres que se afastaram de Deus. Eles rejeitaram sua pureza, sua bondade e sua santidade. Quando entram em contato com algo abençoado como a água benta, eles se deparam diretamente com o poder de Cristo, que é insuportável para eles. Não é que a água tenha uma força própria, mas sim que ela carrega consigo a presença espiritual de Deus, lembrando os demônios de sua derrota diante de Cristo na cruz. Além disso, o simbolismo da água benta intensifica esse tormento. A água, em nossa fé, representa pureza, limpeza e renovação. É um sinal de vida, enquanto os demônios estão ligados à impureza, à corrupção e à morte espiritual. Esse contraste é como uma luz que expõe as trevas, algo que eles não podem suportar. Quando usamos a água benta, estamos afirmando nossa confiança no poder de Deus e rejeitando o mal. É uma forma de nos aproximarmos ainda mais da santidade e de nos protegermos contra as influências malignas. Assim como a água benta, outros objetos abençoados pela Igreja, conhecidos como sacramentais, também possuem uma eficácia espiritual que vai além de sua materialidade. Óleo, sal, velas, incenso, entre tantos outros, são usados pela Igreja como meios para transmitir a graça de Deus e nos aproximar dele. Cada um desses objetos carrega um simbolismo profundo que enriquece sua utilização na vida de fé. O óleo, por exemplo, é usado em diferentes sacramentos e bênçãos, representando a unção e a força do Espírito Santo. Ele nos lembra que somos fortalecidos por Deus em nossa missão cristã. Já o sal é símbolo de pureza e preservação, um sinal de que devemos ser sal da terra, mantendo nossa fé viva e protegida das corrupções do mundo. As velas, com sua chama que ilumina e aquece, são um poderoso símbolo da luz de Cristo que dissipa as trevas do pecado. E o incenso, com sua fumaça que se eleva, representa nossas orações subindo até Deus,
um sinal de que nossa vida deve estar constantemente voltada para o céu. O que torna todos esses objetos tão especiais não é apenas a bênção que recebem, mas também o simbolismo inerente a cada um deles. A Igreja escolhe cuidadosamente esses elementos porque eles falam ao coração humano de maneira profunda. Eles nos conectam com realidades espirituais de forma tangível, ajudando-nos a compreender e viver a nossa fé de maneira mais concreta. Esses sacramentais não têm poder por si mesmos, mas são canais da graça divina. Quando usados com fé, tornam-se instrumentos que nos fortalecem, nos protegem e nos lembram constantemente do amor e do poder de Deus. Se este vídeo te ajudou a entender mais sobre a importância da água benta e dos sacramentais na vida de fé, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos conteúdos. Aproveite para interagir conosco nos comentários. Escreva uma dúvida, uma sugestão ou compartilhe como você utiliza os sacramentais no seu dia a dia. Sua participação é muito importante para nós. E se você quer se aprofundar ainda mais nesse tema, confira o vídeo do canal sobre como os anjos se tornaram demônios. É uma história fascinante que ajuda a compreender a origem do mal e como ele atua no mundo. O link está na descrição ou nos cards. Te vejo lá!